Boa noite, telespectadores da Conecta Mais Web TV. Com satisfação que a gente inicia mais um Resenha FC e hoje tendo a satisfação de ter essas duas feras por aqui. Vai ser bacana com certeza. Joel Cavalo e Ivair Franzotti para bater um papo com a gente sobre futebol, trabalho das categorias de base, do ser amigos, enfim, muita coisa bacana. Se eu errei o sobrenome, me corrija, mas prazer em tê-lo por aqui, velho. Tá valendo, Eduardo. Boa tarde, boa noite a todos os telespectadores, ao Joel. É um prazer meu estar aqui para nós fazer um programa, conversar, como tu falou, de futebol, de muitas coisas aí. Joel Cavalo, prazer, meu amigo, tê-lo por aqui. Com certeza teremos muito a falar sobre futebol, sobre esse trabalho com a garotada. Satisfação, Eduardo, né? Falar sobre futebol, sobre o esporte, né? Sobre criança, enfim, a modalidade é apaixonante e nos conquista cada vez mais. Uma satisfação estar aqui presente, né, com vocês aí, falar a respeito desse esporte tão maravilhoso que é o futebol. Agora, o negócio primeiro até para eu falava com garota, né? Uma pena que essa geração, e a gente trabalha com criança, e muitos daqui não tiveram o privilégio de assistir, por exemplo. Hoje tem o Veranópolis, mas não se tem o contato como você que atuou, e vai poder estar falando um pouco do seu histórico, mas ter essa proximidade. Hoje a gente não tem tanto essa proximidade e não se tem a referência falando especialmente de Nova Prata, né, Joel? Mas fala um pouquinho aí da tua trajetória, como é que foi a vida no futebol, né, que hoje te levou também, eu acredito que dentro de ser um atleta profissional, te levou a própria paixão, né? Que quando diz que quando se bebe dessa água não se larga mais, mas te levou também a escolher agora uma nova carreira que é trabalhar com o futebol e com o esporte. Exato, Eduardo. A gente, assim, ó, futebol, o futebol em geral, né? Eu acredito que faz parte da minha formação desde de criança, né? Só me via jogando, correndo atrás de uma bola, né? Então, isso aí, eu sempre digo que eu tive alguns sonhos na minha vida, mas o maior sonho foi eu ter me tornado atleta profissional de futebol. Esse foi uma realização. Eu me sinto hoje uma pessoa realizada em termos profissional, de ter atuado por quase 20 anos como atleta profissional, né? Tive passagem, né, por alguns clubes aqui no estado, fora do estado, né? Tive uma alegria muito grande de poder ter jogado em alto rendimento, né? Desenvolvido alguns anos aí de alta performance. Então, isso nos dá uma gratificação, uma satisfação muito grande quando a gente fala da modalidade do futebol. Então, e hoje a gente tem essa referência da nossa carreira como ex-atleta para tentar passar para as crianças que a gente trabalha, enfim, sendo referência para eles, que futuramente algum deles aí venha prospectar em de repente ser um atleta profissional, a gente consiga também alinhar e ajustar para eles uma direção mais resumida para eles conseguir, como a gente conseguiu realizar o sonho de ser atleta profissional, que eles possam, né, também possam realizar esse sonho. Tive o prazer de ver esse cara jogar, fez muitos gols, né? Esse cara, é que aí foi o momento aquele, né? Porque aí eu sempre digo, hoje eu tenho, graças a Deus, trabalhei com o Joel, vi o Joel jogar, acompanhando o Veranópolis, mas sempre digo, a gente tem que ser profissional de tudo que faz, mas o meu time do coração sempre foi o Grêmio Esportivo Pratense. Que uma pena que não seguiu. Acabou, né? Mas foi até pela referência do meu pai, que gostava muito do futebol. Eu tava arrumando umas coisas dele lá e aí duas camisas lá, eu digo, pô, essa vai ter que ficar, que eram camisas do que o maior orgulho de poder estar usando do Grêmio Pratense. Mas você também teve uma trajetória bonita, eu falo no Grêmio Pratense, mas jogou e também teve a condição de ser um atleta profissional. Eduardo, eu não tive, eu acho que o Joel já jogou em Fluminense, jogou em vários lugares assim em Veranópolis. Eu na primeira divisão não tive experiência praticamente, né? Eu fiquei no Juventude até meus 19 para 20 anos
E aí que eu vim para o Pratense. E aí foram os melhores anos daquela segundona, que era muito boa de disputar. O Teimosão? O Teimosão da Serra, que era o Pratense. Mas foram uns anos bons mesmo. Cara, eu fiquei, entre indas e vindas no Pratense, fiquei uns 8, 10 anos aí jogando. 14 de Livramento, Grêmio Santanense, Ipiranga. Então, várias passagens, mas eu acabava voltando aqui para o Pratense, onde me identifiquei bastante aqui com a cidade. Tanto é que fiquei muito tempo morando aqui e hoje não estou mais morando aqui, mas direto aqui em Nova Prata, trabalhando aqui de novo. E é uma satisfação grande agora estar retornando também para Amigos aí, que foi uma escolinha que começamos eu e o Claunir numa conversa, né? E eu acabei saindo e agora retornando de novo para, quem sabe, seguir o trabalho de novo. Mas realmente... Teimosão da Serra, naquela época, nos traz muita saudade. Nós mesmo, vamos estar falando na sequência dessa questão da escolinha, mas só para seguir e vendo hoje o futebol profissional, o próprio Veranópolis, que estreou e empatou, né? Mas a gente vendo o Grêmio, o Inter com equipes alternativas, agora, hoje eu tenho certeza que, lógico, o futebol ele mudou também, né, Joel? Hoje você tem que ter o empresário, o chamado agente, enfim, mas... Hoje vocês jogariam com tranquilidade em qualquer equipe. Agora, como é que está vendo hoje a qualidade? Houve uma mudança e essa mudança em tudo, ela também chegou no futebol e eu te diria que hoje a qualidade ela caiu no futebol. Mas caiu muito mesmo. Eu acho que o Joel também deve pensar assim, pensar não, o cara vê a qualidade e vendo os jogadores, tu começa a pensar os jogadores que jogavam naquela época segundona aí, cara, tudo jogador que batia uma bola, cara. E hoje realmente tu não vê isso aí numa primeira divisão, cara. Então a qualidade está caindo ano após ano. Eu acho que a qualidade vem caindo bastante mesmo, cara. Mas é desde as bases lá, cara, que está caindo desse jeito. Complicado esse momento, né, do futebol, mas é onde é o principal produto, né? Porque você vê aí, eu falava no programa anterior da semana passada, na relação do Flamengo pagando 1 milhão, 1,5 milhão para jogadores, que você vê que na sua época que atuavam, era comum ter o jogador que hoje é chamado de craque, você tinha um em cada equipe, no mínimo um. É verdade, Eduardo. Assim, pode-se dizer que um pouco da decadência dos estaduais, né, Eduardo, é também na formatação do campeonato, né? Nas nossas épocas, o campeonato era mais duradouro. Eu cheguei a jogar campeonato de 10 meses. 10 meses. Praticamente toda a temporada, né? Todo ano tu era jogos de domingo a domingo, tipo um calendário, dava uma tranquilidade maior pro atleta, para a família. E hoje tu vê os campeonatos super reduzidos, aí 11 jogos o Gauchão esse ano, aí, então tu vê... os clubes como o Veranópolis aí tentando ajustar um grupo novo a cada... Toda temporada você tem que formar uma equipe, né? Então, essa também é uma grande dificuldade. Alguns jogadores inativos, 4, 5, 6 meses, até mais. Então, é um grande desafio para o clube e um grande desafio para a comissão técnica, preparadores físicos, nutricionista, enfim, toda essa equipe de apoio, eles têm um desafio muito grande em montar essa equipe. Muitas vezes não consegue trazer aquele atleta que gostaria. E você esbarra que eu ia falar, além do pouco tempo, tem jogador que vai optar, óbvio, que vive disso, para jogar a temporada toda. Que tenha calendário. Então, daqui a pouco você vai pegar um jogador que ele também jogou, tem muito jogador que joga apenas o primeiro semestre, né? Exato, porque aí, assim, alguns optam em jogar o ano todo, claro, né? Então, é bem desafiador e eu acredito que também esse é o motivo da queda da qualidade um pouco, né? E que nem nós falamos, o nosso tempo, não é supervalorizando o tempo que a gente jogou, mas, assim, só resistia aquele que persistia mesmo, na verdade, né? Então, era a realização de um sonho. Você queria ser um atleta profissional porque tu queria realizar aquele sonho. Eu tinha um sonho de guri, Eduardo e Evair, que eu queria jogar no Maracanã. E conseguiu realizar isso. Eu queria jogar no Maracanã. Eu disse, eu queria jogar no Maracanã. E eu, graças a Deus... Como é que foi, até para contar um pouco, depois a gente vai chegar lá nas escolinhas e no trabalho de vocês, mas como é que foi até se tornar um jogador profissional? Como é que foi a oportunidade? Como é que foi essa, principalmente, de poder estar, que a gente já falou por vezes, de
E um sonho que você fala de poder ter jogado no Maracanã. O Parreira foi seu técnico, Isso, né? Agora, como é que começou tudo? Como é que você chegou e teve a primeira oportunidade, que a gente sempre fala, principalmente da garotada, de oportunidade, né? Eduardo, olha só, porque eu sou natural de Juí, então, na minha época de guri, o São Luís de Juí estava inativo. Estava inativo ali. Quando eu tinha 16, 17 anos, o São Luís reativou o futebol profissional. E aí, eu estava sempre por ali treinando com eles. Já ali no 19 de outubro. 19 de outubro, juvenil, juniores, enfim. Aí chegou uma época que era assim, tu terminava a idade, 18, 19, 20 anos, tu subia ou tu era dispensado, né? E aí, uma época, nós subimos entre 5. Né? E eu sempre digo, eu era o menos capacitado dos 5, mas fui o único que conseguiu dar sequência na carreira, né? Enfim, aí depois eu tive oportunidades, vim para Veranópolis. Como é que chegou aqui? Foi assim, eu jogava no São Luís de Juí, e aí não era do Veranópolis ainda, era Veranense. Veranense e o Dalban, que teve a fusão, que era um... E aí, de Juí, emprestaram 2 jogadores para cá. Os 2 jogadores veio, eu vim junto, e eu vim fazer um teste. No Veranense, fiquei... Veranense que disputava a segunda divisão, né? Vim fazer um teste, fiz o teste ali com eles. Aí no final da avaliação, o Tampinha até era o diretor, o Paulo César Guzzo era o presidente, e aí eu fui aprovado. E eu fiquei ali no primeiro ano, no segundo ano já teve a fusão. E aí dali por diante a gente teve, né, seguimento na carreira, né? Muita persistência, eu acredito, né? Muita persistência. E eu cheguei no Fluminense depois de uma sequência de 3 campeonatos gaúchos, Veranópolis chegando na semifinal, 97, 98, 99, nós chegamos, eu e o Rogério, no Fluminense. Né? Grande Rogerinho, tá na Bahia agora. E aí eu realizei Figuraça. O sonho, né, de jogar no Maracanã. Joguei no Maracanã alguns jogos, né, tive o Carlos Alberto Parreira como técnico. Um cara muito bacana, muito simples, humilde pra caramba. Então... A realização num sonho, né, João? A realização num sonho, né, claro, né, o Eduardo. Ali de 1988, que foi o início do futebol profissional na minha vida, até 1999 se passou 11, 12 anos, né? Então, mas tu pode olhar para trás e dizer que tudo valeu a pena, né? Tu faria tudo de novo. Né? E eu parei em 2008, quer dizer, de 88 a 2008, então, 20 anos. De muita história, né? Que a gente poderia ficar... Agora... Você também acho que foi muito parecido, né? De ter a oportunidade, começou a jogar na sua cidade natal, teve a oportunidade. Como é que foi também até chegar a se profissionalizar? Eduardo, eu arrisquei lá do interior de Paraí, eu saí lá para Caxias fazer um teste lá no Juventude. E dei muita sorte, muita chuva no dia que eu cheguei. O Lindoberto Zanrosso era o técnico, que trabalhou muito nas bases lá do Juventude. Renato Tomazini, se não me engano, ele está fazendo alguma coisa ainda no departamento lá do time do Juventude, das categorias de base. E naquele teste lá, nos primeiros 20 minutos de coletivo, eu fiz 5 gols, cara. Peguei 2 ponteiros, naquela época era a fase do ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Bah, e eu fui... Saudades dessa época também. E eu fui para jogar na meia. Disse, não, fazer teste aí eu tenho que jogar na meia, porque eles não vão meter bola, todo mundo fominha lá, ninguém vai tocar bola. Eu vou ter que ir na meia. Chegou na hora, tinha 300 caras a fazer teste, o Zanrosso, o centroavante. Ninguém se acusou. Eu já ergui a mão. Eu peguei o Celinho, ponteiro direito de Cascavel, e o Sadio, ponteiro esquerdo de Maravilha, Santa Catarina. Os caras eram umas balas, cara. E toda hora bola na área e eu só aguardando. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o Zanrosso já tirou nós 3. Vocês podem sair, podem ir. Eu fiquei, disse, puta, faço 5 gols e o cara me saca. Aí ele já terminou o treino, vocês vão para casa e vão voltar, pegam as coisas de vocês e voltam. E aí eu comecei um trabalho no Juventude, fiquei 2 anos lá no Júnior, fazendo muitos coletivos, treinando com o profissional naquela época. Mas eu fora de campo, eu era não era muito regrado não, sabe, aprontava demais. Agora, e aí deu vários problemas e eu acabei... O Zanrosso foi embora, né? Se eu aprontava alguma, ele cobria. Ele dava um jeito, a diretoria não ficava sabendo, ele dava um jeito nas coisas. Aí o Zanrosso foi dispensado. E veio o seu Adão Pereira, que era do Grêmio, veio o seu Adão Pereira. E eu continuei aprontando as minhas e ali era o contrário. Ele começou a me sacar. Eu peguei minhas coisas e me mandei. Eu disse, não fico mais aqui, cara. 2 anos,
Nessa época era o Marcos Cunha Lima, presidente Ficou 2 anos lá 2 no anos. Juventude. Era o Marcos Cunha Lima, presidente das categorias dos juniores do Juventude, né? E aí o Marcos disse, não, nós não vamos te liberar, nós vamos te emprestar para alguém, não vamos te liberar de jeito nenhum. Eu peguei e disse, se me liberaram não, eu vou embora. Voltei para casa. E aí fiquei, e aí que o Pratense me descobriu aí. Bonatos, Lorenzetti e outros caras. E história para sequência, aí a gente vai voltar com esse papo aqui, que se segura, não sai daí que a gente volta já já com o Resenha FC.